Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que eu acho que vocês vão gostar bastante. Vocês sempre me perguntam como é que eu faço isso, que é na verdade um vídeo meio misturado, dando algumas dicas e também mostrando como eu faço, principalmente agora para estabelecer metas, prazos, cronogramas para essa reta final da dissertação. E essas dicas não são só pra reta final, né? Mas enfim, eu sei que tem muita gente aí também como eu na correria de TCC, de dissertação, de tese, enfim, de qualquer outra coisa que seja também, de um trabalho final, de um artigo, e que tá meio perdido em como estabelecer metas e prioridades e prazos. Então eu vim mostrar pra vocês como eu tô fazendo aqui. Pra quem não sabe, eu sou mestranda em educação. Hoje é dia 22 de novembro e eu preciso defender em fevereiro. Isso significa que eu preciso basicamente tudo pronto daqui a um mês pra entregar pra minha orientadora, entendeu? Então assim, tá realmente bem em cima da hora, mas vai ter que dar tudo certo e eu vou mostrar pra vocês o cronograma que eu fiz pra que isso dê certo. E assim, antes da gente começar a mostrar pra vocês de fato como eu tô fazendo, eu preciso falar pra vocês que é claro que as pessoas funcionam de formas diferentes. Eu sou uma pessoa que se eu não tiver, assim, planejamento, organização, metas e prazos, eu vou ficar ansiosa, eu vou ficar perdida, eu não vou saber por onde começar e vou ficar tipo, meu Deus, não vai dar tempo. Tendo metas e prazos, tendo colocado tudo organizado aqui no calendário, eu fico, meu Deus, não vai dar tempo, mas aí eu olho e falo, não, peraí, se eu cumprir isso vai dar tempo, entendeu? E aí eu com uma certa flexibilidade também. Então, você tem que se conhecer. A primeira coisa é autoconhecimento, sabe? Você trabalha super bem sob pressão e você vai precisar ter... Você sabe que só vai conseguir entregar no prazo super apertado. Talvez não faça sentido você fazer um cronograma gigante como eu faço. Eu, por exemplo, eu prefiro fazer de pouquinho em pouquinho, por mais que eu trabalhe bem sob pressão também. Então eu sei que se der tudo errado, eu chegar lá e falta 2 dias pra eu entregar esse negócio, eu vou escrever e vou entregar. Então assim, enfim, eu acho que é bom a gente ter esse autoconhecimento também, tá? Então tá, primeira coisa que eu fiz pra eu traçar esse cronograma da reta final da minha dissertação. Como eu disse, minha defesa em fevereiro. O que eu fiz? Sentei com a minha orientadora numa reunião de orientação e a gente traçou o cronograma. Porque isso é uma coisa que não depende só de mim, depende dela também, porque tem que corrigir e tal, tudo direitinho, depende da banca, enfim, de várias pessoas que não sou eu. Então, a primeira coisa que eu recomendo vocês a fazerem é, se vocês estiverem dependendo de outra pessoa, trabalhando com outra pessoa, sentem com essa pessoa pra definir os prazos pra ela também, né? Então, tipo, minha orientadora falou, Clara, eu preciso que você me entregue até X pra eu conseguir ler e tal. E aí, quando a gente sentou pra ver isso juntas, a dica que ela me deu, né, que ela falou que ela sempre faz isso, que faz muito sentido, é fazer o calendário em retrospectiva. Então, qual é a data limite? Fevereiro, até dia 28 de fevereiro eu tenho que defender, assim, vai ser minha banca de defesa, tá? Então, sabendo disso, eu preciso de, sei lá, uns 20 dias antes, entregar tudo pronto para a minha banca, que vai ler o meu trabalho, né, pra banca da defesa. Então eu sei, tá, mais ou menos ali no começo de fevereiro eu tenho que estar com tudo 100% pronto, entregando para a banca. Sabendo disso, quanto tempo antes eu preciso entregar para minha orientadora para ela fazer a última revisão? Aí ela falou, pode me entregar uns 10 dias antes. Aqui a gente tem vários sons ambientes, tá? Mas enfim, preciso entregar uns 10 dias antes pra ela fazer a revisão final, tá bom? Então a gente vai fazendo assim, indo de trás pra frente, até chegar, eu acho que foi outubro, começo de outubro, quando a gente traçou esse cronograma assim, dessa reta final. E aí, basicamente o que a gente combinou, por exemplo, foi que agora, antes do Natal, eu enviaria a primeira versão pra ela, a primeira versão de tudo escrito. Ela vai corrigir, em janeiro ela vai me mandar de volta, eu vou corrigir, fazer alterações que ela pediu, mandar pra ela vai fazer a correção final, mandar pra mim, eu vou corrigir e aí sim a gente manda pra banca. Então, a gente tem que saber essas idas e vindas, tem que pensar no cronograma da outra pessoa também, entendeu? Então, a primeira coisa que eu recomendo é sentar com a sua orientadora, com alguém que tiver nessa aí com você. Se você estiver sozinho, melhor ainda, porque aí você que decide tudo, tá? Pra ver essa coisa mais ou menos mês a mês, que foi o que eu fiz com ela, tá? O que eu tenho que fazer em janeiro, enfim, dezembro, fevereiro, tudo certo. Depois que eu tinha essas coisas maiores, né, de quando eu tinha que entregar pra ela e tal, eu falei, bom, se eu preciso entregar pra ela agora, antes do Natal, mais ou menos tudo pronto, né, sem estar 100% tudo pronto, mas assim, meus resultados todos escritos e tal, enfim, o grosso todo escrito, bonitinho, o que eu preciso fazer até Natal para ter isso pronto? E aí eu fui lá em outubro, vi o que eu tenho agora, o que falta. Anotei tudo, tipo, capítulo de metodologia, capítulo de resultados, introdução, conclusão. Anotei tudo que faltava, sabe? E aí sim, agora eu vou mostrar aqui no Notion pra vocês
que é onde eu fiz isso. Você pode fazer onde você preferir, tá? Eu uso o Notion pra fazer o cronograma, atrelado ao Google Agenda pra eu decidir o que eu vou fazer a cada dia. Então, o planejamento semanal e diário é no Google Agenda e esse é o planejamento geral, mas a longo prazo é todo no Notion. Mas você pode usar o aplicativo que você quiser, a sua agenda, um papelzinho, um post-it que você preferir. É só pra mostrar aqui mais ou menos o que eu fiz e como é que eu tô me organizando em relação a isso, tá bom? Bom, gente, aqui eu abri meu Notion pra vocês, que eu já mostrei, né, nos vídeos que eu tenho específicos sobre o Notion, como é que eu monto a tabela e tal. Esse vídeo não vai ser sobre isso, tá? Vai ser sobre estabelecer datas, prazos, esse tipo de coisa. Mas enfim, aqui é uma tabela geral do meu planejamento. E aí vocês podem ver que isso daqui começou, gente, tem coisa do ano passado aqui. Então assim, no começo desse ano, que foi quando eu comecei a usar o Notion, eu já anotei que eu fiz ano passado e tal. Principalmente agora da dissertação mesmo, tá? O de antes não tem muita coisa não. E aí tem todas as minhas etapas principais da dissertação mesmo. O piloto, contato com as escolas, não sei o que. A minha coleta de campo, né? Minha produção dos dados e tal. Os questionários presenciais antes da pandemia. Os questionários online pós-pandemia, tudo direitinho. Então essas datas que estão aqui dessas primeiras coisas são as coisas que já aconteceram e tal. Estão com a data certinha. E aí assim, essa parte aqui final que eu quero mostrar pra vocês, que como eu falei, eu acho que eu comecei a traçar esse cronograma do final mesmo, no final de setembro, começo de outubro. E aí o que eu precisava, né? Quais eram os meus objetivos? Acabar 100% até o final de outubro a parte das minhas análises. Então, tanto a parte da análise das entrevistas, que essa daqui conta análise dos questionários, o ideal seria acabar outubro, assim, com tudo acabado, pra ficar novembro simplesmente escrevendo a minha dissertação, tá? Que é basicamente essa parte aqui da escrita final. Então eu vou abrir aqui essa parte da escrita final, porque aqui eu quero mostrar direitinho pra vocês como é que eu tô fazendo. Deixa eu abrir aqui essa parte. E essa parte, como vocês viram, começou dia 7 de outubro e eu tenho até 15 de dezembro pra terminar ela, que é o prazo que eu estipulei que eu quero entregar pra minha orientadora. Se passar um pouquinho, falei do dia 17, dia 18, tudo bem também, mas não adianta eu entregar dia 24 de dezembro, porque aí ela obviamente só vai ler em janeiro, né? Mas mesmo se ela ler só em janeiro, não tem problema, porque eu quero me livrar disso antes do Natal, pra eu passar o Natal relaxado. E aí o que eu fiz? Eu fiz duas tabelas aqui do que eu tinha que escrever. Então, metodologia, por exemplo, eu estipulei aqui, né, enfim, acho que foi uma semaninha pra eu conseguir escrever a parte de metodologia. Resultados e conclusão é a parte que mais ia demorar, então eu coloquei aqui um mês, um pouco mais de um mês pra eu escrever essa parte. E depois, ali até o dia 15, fazer uma revisão de tudo antes de entregar pra ela e escrever a introdução também. Porque aí sim eu iria concluir, né, essas etapas da escrita final. Eu já tinha escrito a minha revisão inteira e isso já tá prontinho. E isso já tá com a minha orientadora pra ela corrigir, pra eu não entregar tudo em cima da hora também, né? Então, essa parte aqui de baixo eu fiz uma outra tabela justamente para essas questões da entrega pra minha orientadora. E aí essa parte que eu falei que vocês têm que conversar e vocês têm que acordar. Tem orientador que vai falar, ah, não, só quero ler tudo no final, tudo pronto. A minha orientadora ia me matar se eu fizesse isso. Tipo, ela gosta, e eu também concordo muito mais, né? Que é melhor entregando aos poucos. Vai que eu tô fazendo alguma coisa errada, vai que a gente tem que mudar de caminho e tal. Então a gente vai marcando reunião de tempos em tempos e vai marcando leitura de tempos em tempos também. Mas eu sei que tem orientador que não funciona assim, que é uma coisa um pouco mais solta, enfim. Então, por exemplo, dia 21 de outubro, eu entreguei pra ela a minha revisão teórica e empírica totalmente pronta, referências fechadinhas, tudo lindo, maravilhoso. Aí quando ela me mandar de volta, né, que ela não mandou, eu vou anotar aqui quando eu vou receber isso, e aí que tem tudo direitinho, ó. Se eu já enviei pra ela, se eu já recebi, se eu já corrigi e se já tá 100% pronto, né? Então, tipo, ela já deu o ok final de tá 100% pronto. No caso, tá enviado. Assim que eu acabar de escrever a metodologia, os resultados, também vou enviar pra ela, que a programação é que seja ali do dia 8, dia 9, enfim, até o dia 15. E aí eu vou colocar aqui enviado e tal, enfim. E aqui tem a dissertação completa, que foi o que eu falei pra vocês, que provavelmente vai ser ali pro dia... Enfim, ali no meio de janeiro, mais ou menos, que é quando ela já vai ter me devolvido o feedback dessas três partes, tá? Que é da revisão, metodologia, resultados, introdução e conclusão. Então ela basicamente já vai ter visto toda a minha dissertação, vai me devolver pra eu fazer os ajustes finais, e aí eu vou fazer os ajustes finais e devolver pra ela de novo. E aí aqui em escrita final, que foi que eu falei pra vocês, que pra mim não adianta só colocar assim, ah tá, Clara, parabéns, você tem um mês pra escrever seus resultados. Eu ia ficar assim, tá, mas e aí, por onde eu começo? O que eu escrevo? Isso que eu falei que pra mim eu preciso de uma coisa detalhada, mas talvez você não precise, tá? Então eu vou abrir aqui, por exemplo, essa parte de resultados pra eu mostrar pra vocês
tipo, de fato, como eu tô escrevendo. Então, assim, antes de eu fazer essa tabela aqui, com tudo direitinho, eu fiz isso daqui que tá aqui embaixo, que foi o que eu falei pra vocês, inclusive, no vídeo sobre dicas de escrita, que eu separei exatamente como é que vai ser meu capítulo dos resultados, e eu adoro fazer isso, porque isso me ajuda a minha escrita a fluir muito melhor, e eu saber muito melhor os meus prazos, sabe? Então, eu sabia que eu ia querer começar escrevendo os resultados do questionário, depois da entrevista. Dentro dos resultados dos questionários, o que eu ia escrever primeiro, o que eu ia escrever depois, tudo direitinho. Em entrevista eu fiz a mesma coisa, escrevi todos os tópicos aqui embaixo, eu não quero dar spoiler, assim, do que eu vou escrever, mas enfim, tudo aqui embaixo, direitinho, do que eu quero escrever nos resultados. Depois que eu montei essa estrutura, que vai ser o esquema, né, da minha dissertação, do meu capítulo, eu coloquei isso em formato de tabela, pra eu justamente estipular as datas, quanto tempo eu ia levar pra escrever cada uma dessas partezinhas. Então aqui, por exemplo, nessa primeira coluna, eu coloquei meio que... é muito específico, tá, gente, da minha dissertação. Mas, enfim, qual é essa temática que eu vou escrever, né? Se é sobre os tipos de vídeo que as crianças assistem, sobre os canais, enfim, qual a parte. Aí aqui eu coloquei, de fato, meio que o título, assim, da sessão que eu tô escrevendo. Estipulei datas, então, por exemplo, essa parte aqui, eu sabia que em um dia eu ia conseguir escrever, coloquei só um dia. Essa daqui eu falei, ah não, acho que eu preciso de 2 dias pra isso, 2 dias. Aqui ó, essa parte toda aqui, eu fiz essas 3 partes num dia só, porque eu já tava com tudo analisado, era só colocar ali e escrever. Então, tá vendo? Eu fiz todas essas partes, 4 partes num dia só e tal. E aí, por exemplo, vindo aqui pra baixo, por exemplo, essa daqui, eu precisei de 3 dias pra isso, né? Aqui dia 15, 16, 17. Aqui também, esse dia aqui, precisei de 4 dias pra essa parte, porque é uma parte um pouco mais complexa e tal. Eu fui estipulando isso todo, tá? Até aqui embaixo, até chegar no dia lá de dezembro. E o que acontece? Gente, planeja com uma folga. Porque se tiver um dia que eu não conseguir, que não estiver fluindo, eu vou precisar chegar pra lá. E não tem como ficar chegando muito pra lá. Então, assim, eu fui fazendo um jeito realista, tá? Uma coisa que eu realmente achei que eu fosse conseguir, mas deixando uma folguinha ou outra que tudo bem se eu tivesse que comer essa folga depois e não ter ela. Porque, enfim, eu não quero que fique tudo acumulado pro final, porque essa é uma parte mais importante. Eu não posso deixar pra escrever meu resultado de qualquer jeito correndo no final. Eu preciso escrever ele com calma, porque é, tipo, a parte mais importante da minha dissertação, né? Enfim, então eu vou fazendo, né, cumprindo mais ou menos essas datas. Se tiver um pouco de flexibilidade, eu acho bom também, se puder essa flexibilidade. Aqui do lado eu vou anotando antes de eu fazer, fica em aberto, né? Enquanto eu tô fazendo, fica em andamento, depois aguardando, e feita quando eu realmente já fiz. E aqui é só pra controlar as fases, porque primeiro eu escrevi tudo da fase quantitativa e agora eu tô escrevendo tudo da fase qualitativa, tá? Então é basicamente assim, a partir dessa tabela que eu controlo os meus prazos, assim, e como eu disse, lembra que eu falei no outro vídeo também, às vezes eu trabalho com meta de escrita e às vezes eu trabalho com meta de temas. Aqui nos resultados eu tô trabalhando só com metas de temas, né? Porque não faz sentido eu falar, eu vou precisar, minha meta são 5 páginas no dia 3 de novembro. Tipo, pra mim não faz sentido eu escrever toda essa etapa e pronto, acabou, entendeu? Então eu prefiro trabalhar com essas metas a partir dessas temáticas aqui, e é basicamente assim que eu consegui organizar e não, espero, né, não ficar perdida nos meus prazos, mas eu vou atualizando vocês nos próximos vlogs. Eu quero fazer bastante vlog agora dessa reta final e também lá pelo meu Instagram, né, todo dia. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí de ver essa minha organização aqui no Notion. Como eu disse pra vocês, é uma coisa que vocês podem fazer em qualquer lugar, né? Mas o que eu quis é meio que passar as dicas de como estabelecer essas metas, esses prazos. E, enfim, o importante é, como eu falei no começo, esse autoconhecimento, de saber mais ou menos como é que você funciona. Eu gosto de um planejamento mais flexível, eu gosto de um planejamento que não deixa tudo pro final, eu gosto de fazer pouquinho em pouquinho. Em geral, eu gosto de tirar um dia de descanso, 2 seria o ideal, né, final de semana, mas pelo menos um dia de descanso no sábado ou no domingo. Agora na reta final, estou conseguindo fazer isso? Não. Mas enfim, tudo bem também, porque minha prioridade é passar Natal e Ano Novo sem me preocupar com nada da dissertação. Pra isso eu tive que abrir mão de algumas coisas. Então vocês têm que ver nas prioridades de vocês, isso é muito importante também, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha clareado, dado algumas ideias aí pra você também traçar o seu cronograma. Desejo ter tudo certo aí na sua escrita, no seu trabalho, do que seja. Me diga aqui embaixo se ajudou, tá bom? Um beijão pra vocês e até a próxima!